Machadinho, Espanhol, Salgado. Olha, o Atlético conseguiu 33 pontos, 23 como mandante. O forte do Atlético, né? Jogar em casa, né, Chavinho? Onde foi que acharam a cobra dele? Foi aqui, né? Aí. É isso. O quê? Poxa, agora você acertou. Quais esses dois? Eu sei. Poxa, olha, Raimundo, encaixa. Eu tô vendo. Tu acha que esses dois vai encaixar aqui como? Rapaz, bota aí e vamos ver como encaixa. Não sei como encaixa. Olha. Não. Sou mais maluco. Já tá ligado aí? Cinegrafista? Se pegar o... Ai, não tem que falar rápido, não vou pegar. Se ele começa a fazer rápido, Berra bom. ali não é tu não, né? O burro ele ali. A gente tava filmando lá, não era? Lá na mata, os passarinhos começaram uma briga mesmo em cima do onde a gente tava fazendo. Calma aí, vou Filmado. Tá faltando alguma coisa aqui? Tá, tá. Vem cá. Bota aí. Já tá aí, né? Aí, ó, no coisa, já tô Aí aponha isso aí. A ponha. Ah, coloca no carro. Aí vai sair mesmo, hein? Agora a gente pergunta. E a Só quer dizer o tema, mas não sabe tudo. Depende, eu tô falando de você, você faz a É pergunta. sobre a história e dar um ênfase a mais na cultura. Agora você fala, a cultura ao vivo é essa velha viva, mano. Não é filho, não? Bom, eu sou só uma rapinha. Pô, explica sua rapinha. Já tá falando já? Tá saindo aí na imagem já? Pois é, não tem aí não. Pois é. Já. Vixe! Tá pouquinho. Oxê! Tá bom. Tá bom, tá. Você já tem que só essa daqui? Não, muita coisa. Tudo. Querendo que saia só a tosse. E ela não vai sair de Tu é doido? Você vai passar vergonha. Aí, qualquer Não coisa sai, não. complementa aí. complementa. Complementa. Ei, amor, lá no final tu tá gravando? Não. No final tu diz, eu dei, não é a declaração, tu deixa, mas é a sua autorização pra fazer o que nós quiser fazer com a sua imagem, sei lá. Moleque Trombola, Mata de São José. Quais são as culturas e as crenças que tem na sua comunidade? Eu vejo bem, cultura mesmo, eu acho que isso é apresentável que a gente vê na da comunidade, está relacionado ao rezado, ao São Gonçalo. E a gente também tem a banda de pifo, a igreja das comunidades. Agora, crenças mesmo, tem algumas. Por exemplo, crença que já vem, acho que é bem milenar, que eu bem conheço, que a gente quer o dia quando acordar pisar com o pé esquerdo, a crença do medo d'água, né, que quando eu era pequeno eu tinha muito medo de tomar banho no rio, medo d'água me pegar lá. E outras crenças se apresentam lá, mãe do mato, e por aí vai. 46, 30, não, de 30 a 40, naquele tempo lá. E disse que desceram ali pro lado de Belém São Francisco e viram lá um pessoal dançando, acharam bonito e trouxeram pra cá. Agora, uma coisa que você me perguntou que sinceramente eu não sei é de onde
Agora que eu tô aprendendo a cursiva, sabe? Até agora não, nem comecei. Então, eu tô acabando de sair da fase Missioneiro. pensioneiro. Não foi quase ninguém lá nesse meu casado. Você é meu tio, viu? Seu tio. Nossa, Ai, nosso tio. Ah, tá. Ela ficaria com essa coisa. Ou não? Não é real. Eu tava botando entender. É que eu tava. é esse mesmo. Só basta saber qual é. Aqui. Nossa, bicho, agora o mapa, a cartografia dá certinho. Né? Primeira imagem, o som, né? E o assunto que se vai sair no primeiro momento na abertura. Né? Na abertura, meio e fim, o que é o que está passando no filme, como que é de fato o que acontece. Tá certo? Então vamos pensar assim, a abertura. Como que vai iniciar o filme? Vou colocar aqui o nome abertura e vocês vão. Nosso filme vai ser dessa forma. Viu você dizer que queria ser uma cineasta? É a hora agora. É a hora. Né? O filme. Já disse o filme, estou entendendo o que eu, mais ou menos o que eu estou querendo dizer. A abertura do filme mesmo. Fora tem que ser o menu, né? O menu é outra parte lá da capa, mas quando colocar o desenho, apertar play, o que é que a gente vai querer colocar para início do nosso filme? Entenderam a pergunta? Que não posso esperar. As imagens de complemento, né? Eu tava botando. Imagem de complemento, sim. Tipo. Não, quer dizer de primeiro de imediato. Sim, é o filme agora. Se eu colocasse o DVD aqui, ia ter o menu, né? Aí eu faço play para começar, né? Iniciar filme. Aí agora a gente assistiu o que? Assim, a primeira coisa que ia começar o filme. Aquela imagem da mar do rio. Não é? Imagem do rio. Aquela imagem do rio da mar estava bem interessante de ontem. Do rio também, viu? Viu? Você vê como é que vocês. Só a imagem do rio. Fez aquela imagem do rio com a plantação de mandioca? Não, porque os meninos tomando banho. Não sei, são sugestões, né? A minha sugestão. É aquela lá do rio. Então pode ser. Acho que também o pano das comunidades. Esses pontinhos você vai botar lá para no caso, o pano das casas da comunidade. Acho que isso seria. Se ele quer ficar no para depois lembrar, porque se for colocando aqui, sem acontecer a discussão, fica meio. Tô colocando com giz no quadro. A gente vai ver o que a gente alcançou primeiro aqui, do que a gente colheu, que está nesses pontos aqui que está sendo abordado do filme. Pode ser, pode? Pode. Né? Aí depois, isso aqui a gente chegou a esperar, se capturar, né? Dá. A gente tem, isso aqui a gente não tem, porque a gente não conseguiu. Pode ser assim, essa daqui. Nós, eu sei. Né? Pensando primeiro nas imagens. Aí o Open, o sonho acho que é o Open, então tá bem. Vamos dar bem? A proposta inicial era essa mesmo. É? Ainda mais do grupo, o que vocês acham? Dorinha, Penha. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu consigo entender. Imagem do desenho do rio. É? É isso mesmo? Imagem do desenho do rio. Imagem das comunidades. É assim?
Porque tem a sugestão do texto off, né? Falando das comunidades e aparecendo as imagens. Não, mas mesmo pensar, então, as imagens é essa, o off, Eu acho que já bota aqui atrás. seria umas imagens assim, é a formação das comunidades, né? Que tá dando a localização geográfica de cada tipo, começar mesmo a botar a imagem, como foi localizada a mata e tal, a comunidade. E aí depois ia soltar o som. A sonora. Esse mapa que mostra assim, as comunidades, que a gente pudesse ter uma visão de cima para mostrar onde está localizada a mata. Aí que fizesse tipo um mapinha no Brasil, não tem? Aí lá mata, aí o nome, aí depois Remanso, aí Umburana, Vitorina, Capinha. Só os nomes, sem fala nenhuma, tipo um slide, alguma coisa assim mostrando isso aí. Aí depois depois é que pudesse soltar o textão. E mostrando cada uma das comunidades. Aí desse início mostrando as comunidades. De acordo com a fala da pessoa. Vai surgir, entendeu? Tal comunidade que veio de sei de onde, que mora tantas pessoas. Uma base. Não, na questão até mesmo de ir separando, porque ó, tem pessoas que falam mais do surgimento, outros já não falam, e aí vai daquela enxugada nas ideias principais e vai formando os blocos, né? Eu acho que assim, ia ficar muito chato sem ser por bloco, porque é assim, cada pessoa ia falar. Aí já no outro, a outra pessoa já ia falar da mesma comunidade, aí já ia ficando mais chato se cada pessoa fosse falando um pedaço. Eu acho que ficava mais chato. É melhor separar, cada um vai ser só um assunto, aí vai mudando o assunto até o final do vídeo. E até na questão de ter mais conhecimento, porque não como ia ter aquela repetição do que o outro falou, vai as ideias iam surgindo e o sonho mais alto. Dora, quem que tu acha? Bom, já pra lá. Quem que tu acha? Olha, eu vou dificultar mais. Dentro da fala de João, não, de Leôncio e se for assim, é para a gente amadurecer mais. Sim. Para mim, eu pergunto se teme ou propõe, né? O porquê do bloco, ela disse, não, talvez ficasse muito chato a pessoa para repetir, né? Aí alguém falou assim, não, poderia melhorar o entendimento da pessoa, o que tu falou? Melhorar o entendimento da pessoa que vai assistir. Aí eu pergunto assim, os assuntos que a gente tem, que estão bem especificados, as pessoas que fizeram esse memória são muito boas mesmo. Será que a gente não consegue também, não estou dizendo que eu vou fazer, a gente não consegue montar uma linha na história que as pessoas compreendam? O bloco fica mais dinâmico, né? Hã? Sem ser pro bloco fica mais dinâmico. Tipo, jogar imagem, tipo que nem Moisés fala do rei São Gonçalo, ele já cita seu Nero, já joga a imagem do seu Nero falando também a respeito, né? Podia fazer um blog. Ou então mostra as imagens da dança. Na hora que ele fala, na hora que começa a falar da dança, aí já mostra um pouquinho melhor. Tipo do como é? Agora o nome é do... Como é o amigo que tu fez? Lá da mata. Do Reisado, não pode cair. Sim, do Reisado, né? Não, ele fala de um assunto aí de vez em quando, mostra as imagens, aí volta ele falando de novo. Podia ser até assim. Sim, desse livro pode ser nos dois modelos, sem problema, tá entendendo? Pode ser no bloco, pode ser numa linha assim, sem bloco. Esse termo que tu falou agora, pode ser lá nas duas, com imagem, Ele tá com fome. É chato esse passarinho, gosto de você, mas hoje não Também aqui, Ele tá com fome, mulher. Eu só tenho que comer pra ele estar falando aqui. E aí? Vamos seguir? Eu entendi, foi assim, falar sobre só a história da comunidade, cada uma comunidade, é isso. Aí depois falando sobre a cultura separada. Então. Sem bloco? Sim. Sem bloco? Sem bloco. Sem bloco, olha só. Agora estamos estreando o negócio mesmo, você já entendeu o bloco, né? E sem o bloco, quando ele vai falar de história da comunidade, tá entendendo? Dentro da história da comunidade não tem o rio. Sim. Dentro da história da comunidade não tem o Cabo do Pano. Não, de noite. Penitência. Não tem a Monte Epífanes. Não tem
coisas que, né, que nós trabalhamos, não tem na história da comunidade? Sim. Né? Sem ser especificamente a história da comunidade, ela surgiu assim, desse jeito. Então a gente vai se trabalha uma linha que a comunidade se surgiu, né? E a outra diz que foi por causa da catinguinha, e depois entra lá da catinguinha e fala do remance, de outro, e essa atividade que tinha, né? E depois, porque, por exemplo, me falava assim, que subiu da mata pro alto, porque o rio, porque inundou, né? Não é? Não tinha isso? Blog e especificar o tema no nome do filme. Como é que é? Sem blog podia especificar o tema no nome do filme, não? No vídeo? O tema, o nome do filme atrapalharia esse tema na história todinha, até com conclusão, meio e fim. É isso que você está dizendo, né, Gastão? É uma ideia. Você que é uma fera em redação, me dizer que você é? Você mesmo. Mas até de fazer redação na escola, carta para namorar, você é. Aí uma tia Vadinha no remance. Tia Vadinha no remance, ela falou a história da comunidade. Todas as pessoas falam da história da comunidade. Quase todas falam da história da comunidade. Tipo assim, se a gente for seguir na linha, uma linha, por exemplo, diz que o remanso, o nome de remanso surgiu das águas, não sei o que, né? E aí a outra da Catinguinha falou que foi lá pra cima porque lá atolou, inundou, não foi? E isso já começa a se contar uma história do território, né? Do remanso, porque o nome remanso, a outra da Catinguinha, porque agora inundou, subiu pra Catinguinha lá, Mato José. Tá bom. Nada. Tampa. Aí, os milhões. Do 0240 ao 0541. O som é o quê? 41. E aí eu tenho até aqui como as pessoas vieram. Mas elas chegaram antes de me voltar para agora. Acho que como vieram a questão do transporte, né? Que eles falaram. Então, até o 7 de junho. Eles até 7 e 541. Aí se precisar até aqui, como eles vieram. E tem um nome, como surgiu também o nome da comemoração de da Mata. Se precisar. É que daí dá para o contexto básico. Agora aqui tá. Aqui. Né? As comunidades. Não. A terceira filha é trabalhar na capininha, na mata. Das comunidades. Pronto. Só isso? A dona Joana também está nesse trechinho, né? E dona Joana, como vieram também. A família dela queria O tempo, é tudo um tempo só? É. Ele fala como vieram. E a origem das famílias, quando chegaram aqui. Surgimento da comunidade e origem das famílias. É isso? Origem das famílias. Bom. Tem mais coisa?
Não? O tempo inicial? 0240. 02 40. E o final é 05. Não, 02 40 o quê? Só. Os frenos, tu quer? O final é qual? 27, não? 05. Não vai dar uma frente ali, não. Entendeu, gente? 05 41. 40. As contações era o quê? Os pendentes eram chamados para descontar as assombrações. Para que eu trouxe? Para que eu não levou não, para que eu trouxe? E também para coisa para doenças, que doenças eram curáveis, aos médicos. Aqui tem o canto dele. Aqui é o final, aqui é o início. Aí é o início. Aí é o início. 4 minutos. 4 minutos. Aqui pega uma porta. Aí depois volta. Você pode ligar. Aí dá uma reduzida e volta. E ontem só não veio porque tá no ônibus. Chamar fechou. João, tu vai ligar qual momento? Onde é que é? Final. Foi 1 assim. minuto, 4 segundos e 28. Aí é o início, né? É o início da fita 5. Eu tenho que gravar um pouquinho de tempo pra. Olha aqui, ó, no 1932, a da São Gonçalo, que começou com de alguma doença e chegavam a rezar para questão da crença, que ele falou da devoção com santo. E a cultura, antes também fala da cultura que veio do Riacho Seco. Né? Isso. É, tem mulher assim também. Eu também fiz. Tempo. Mas João, você nem manda teu pai pegar a sanfona lá pra dar uma arrastada. Tá, agora, vamos lá, mas o tempo inicial vai ser, ou não? A primeira imagem vai ser... A minha será com o né? Emanuela? Não, a primeira imagem. Coloca. Porque você não fala seu nome, seu Moisés. Ele vai dizer Ele vai citar, seu. uma parte bem pequenininha que ele vai dizer assim: eu aprendi com seu Manuel. Aí seu Manuel começa a falar do que ele entende, porém pode voltar para seu Moisés. Verdade. Bom, até. Não peguei. Imagem vai ser o Manuel. Diz. Vai picotar a fala de São Moisés. Tem aqui em 41. Vai picotar a fala de São Moisés. Colocar um pedaço, depois São Manuel, depois São Moisés. Seria mais. É por causa que ele fala assim, antes de chegar diretamente para o seu Moisés, para o seu Manuel, ele vai dizer assim: eu repassei para a coisinha. Ele disse que já passou? Ele disse. Não, na verdade não é nem repassar, ele já tocava junto. Só que. Não deu continuidade. Pô, ele parou, Não, se ele parou aprendeu. Como se deu o processo, é como está dito. Aqui é como está dito. O processo a gente já. É como eles falaram. Ele disse, Moisés, ele disse que aprendeu com Samuel. As mulheres que ele iniciou lá, daí. Ele passou. Ele diz até quem foi que passou para ele. Aí depois ele disse, não, é agora, já tomando assim. E quem está tomando de conta da irmã agora é Moisés.
Ele disse que até quando parou, entrou aquele grandão, como é o nome dele? Pedro. Pedro. É a forma que eu tô querendo dizer. Não, que deu pra entender, né? Então, é possível fazer das duas formas. Aquela vara da fica, Porque as falas são bem arrumadinhas, eles são bem arrumadinhas, as falas de cada um. Então, a vontade de começar com Moisés é porque Moisés dança. E a imagem já passa direto à pessoa que está puxando a roda, e depois a pessoa só está com a roupa diferente falando. Que parece que eu tenho uns 10 anos e tal. Menos que isso. Menos que isso, 10 anos. Vamos começar com Moisés? Ou com o seu Manuel? Moisés. Seu Moisés. Imagem. Moisés. Quem falou do Espírito foi a Vavinha. O quê? Quem falou do Espírito foi a Vavinha. Questão daquela O Cruzeiro dos Penitentes, foi? eu fiz. Meus meninos, Eu eu tô doido só. Isso aqui é de trouxe, mãe. Senhor Moisés, imagem de complemento. Não, isso aqui é imagem do. Imagem do Senhor Moisés. Mais sonora. Essa aqui é sonora. Mais IMC, tá certo? Imagem de complemento. Beleza? Agora o som. E diz o que no som? Hã? Vai. Oi. Moisés diz. Ele não fala que aqui tem só um pouquinho, ele fala das tradições aí entre elas. O trecho que o Moisés disse que aprendeu, que ela nasceu. Celular velho. Tem 46. É que tá. Tem pé aí na fala de Moisés? Não. Presente? Lê tudo aí pra ele ouvir. Olha só, tem assim, ó. A fala de São Moisés sobre culturas. Aí Isaac, São Gonçalo. Aí depois a importância das culturas. Aí que cultos já específico na outra parte. Você vai escutando junto à outra. Na questão de culturas, ele fala 1 minuto. E aí ele disse isso. Aí depois ele fala. Nessa parte. Nessa parte aí? Sim. Ele procurar a parte onde ele disse que quer aprender. Nem que depois a gente volta e Já que 46. Ah. Começar a cida seu Né e que veio do Jacê. Veio do Jacê, que o seu Né começou do a 40 a dançar. 46. O tempo é. Não, o som ele diz com quem aprendeu. Vou colocar aqui, é isso? Não vai nem parede, velho. Nem só centralizado, nem receber. Esse professor de novo de fora. Tá em qual critério, assim? Ou castelo? Na cabeça. Na 2. É na 2. Diz com quem aprendeu. Tá certo? Agora o tempo é qual? 41, 32, 01. O tempo é 41. 32, 01. Agora 45 minutos. é isso? A casseta é qual? Acabou de 2. Tempo final? 46, 20. Eu danço, eu aprendi depois você que me ensinou para fulano. Aí acaba. O que você está perguntando? O que eu estou querendo dizer? Se eu estou dizendo assim, eu aprendi a dançar com fulano. Beleza, né? Passou as imagens, eu aprendi a dançar com ciclano. Aí depois eu disse, ela funciona desse jeito. Aí passou para a pessoa dizendo que foi eu que ensinei. É assim? Ou eu que ensinei depois? Qual seria a aula? Moisés vai dando quem aprendeu.
Nessa parte aí. Aí depois lá na outra fita tem seu Manuel falando com quem também ele aprendeu e para quem ele já passou. Que ele passa para esse homem que é o atual que está dançando. Então ele não poderia ser o inverso, não. Era a primeira ideia era isso. Só que depois aí tiveram a ideia de depois da imagem, aí já focar. Pois é, eu aprendi com fulano, se tem africano, depois passa a pessoa. Era um funcionamento que tinha falado. Pode ficar mais avançado? Pode ser assim. A gente pode só numerar aqui e dar Então ele vai colocar aqui abaixo. Raimundo? Negócio bom, né? Vai trabalho, tá? Isso aqui, gente, vai ser a... Vou colocar aqui uma seta que ela vai descer. E o Léo tentar subir. Certo? Certo. Como é, tá? A primeira cena é de seu Manuel. Seu Manuel, né? Seu Manuel. Seu Manuel, ele fala o quê? Seu Manuel mais sonora, né? É. Mais GMC se for preciso, né? Fala de som do som Gonçalo e como vai. Fala do Gonçalo. Oi. Tá juntinho? Oi. Não é oi. Tá engraçado. É isso, gente? É. Tá na K3. O tempo qual é? Uns dois. Deixa eu colocar aqui também. Por exemplo, Ali apareceu as imagens, foi? Foi. Aí, seu Manuel, ele diz assim, ele fala do São Gonçalo, é uma dança que surgiu lá das quantas, não sei o que, né? Aí depois, o Vini diz assim, e ensinou a São Moisés, né? Aí seu Moisés diz assim, ó, eu aprendi com o seu, não sei, seu Manuel, né? E provavelmente ele poderia dizer assim, que e vai dizer como é que dança, quantas rodas funciona. Era meu primo. Né? Ele vai dizer como é que funciona a roda e que dança gratuito. E a história de São Gonçalo já se resume nisso. Não tem esse assunto aí? Vai cantar, não, porque tem muita coisa boa, mas ele vai ter que. Mas fecha com uma pergunta que faz, que é direcionada a ele, que pergunta o que fazer para não acabar com essa cultura. Ele fala também do São Gonçalo. Acho que fecha com isso. Eu vi que peguei na edição. Todas as pessoas falam isso, né? Fala. Tem que acabar. Eu vi na dele, todas as notas tem que fazer para não acabar. Tem que passar ali de passar para falar. A gente poder pegar um trecho no final e. Eu acho que pode ser esse negócio, pode botar no finalzinho da história e cultura. E ele emendando pro outro. Né? Cada pedacinho tá. Ixi, Maria, já tomar a cabeça aqui já vai quase 5 minutos já, não? Devoção. Ele dança porque é devoto. Isso. E quanto tempo? 17 ao 19. 17 ao 19, 2 minutos. Mas tem aquelas pausas, né? Vamos pensar dele, não. Quem está responsável. Eles vão só manipular o mouse. A decisão sai daqui. Tá? A gente diz que com quem aprendeu. Aí eu sou devoto
Tanto aí, a dança funciona assim, a dança funciona dessa forma. Eu danço porque sou devoto. Que a dança, ele fala assim que a dança vai ficar um santo e tudo, e essa parte já na passou. devoção. Que foi seu? Ai, não. Desculpa. É seu Manuel que fala também. Essa Então, essa questão. a gente não vai mais abordar essa discussão. Essa já passou, ele vai buscar uma informação que tiver para complementar a fala dele. Ele disse que ensinou a fulano. Seu Moisés. Seu Moisés disse que dança por devoção. E que não ganha nada por isso. Ele também diz, também. Então não precisa. Aí ou a gente vai escolher assim, ou a gente prioriza como funciona, vai dizer como funciona, e bota o 2, ou a gente não, vai dizer só que dança por devoção e que não cobra nada para ninguém. E fica o assunto por aí. Tá entendendo o resto dos demais? Tá chato? Ah, chato tá. A gente pode botar a parte nessa parte grandona, agora tem que colocar bem, tem que deixar ela todinha, mais ou menos 8 minutos. Porque ele especifica um monte de as 3, entendeu? Reisado, São Mas até com o pai já é um computador duas. mesmo, separando tudo. Não, tem que sair daqui. Porque aí vai ter que assistir de novo. É 8 minutos. Aqui, ó. Sim, mas é só desse daí. Aí ele vai falar como é que Não, dança é São porque ele fala de um Gonçalo. bocado de assunto. ó. Não, ele vai falar como dança São Gonçalo. E a importância das culturas para a comunidade. A devoção. Sim. Não, a gente precisa da devoção. Só que a gente precisa assistir esses 8 minutos mais ou menos, para a gente ter essa parte da devoção. Está na K2. A gente bota lá, devoção. Parte 3, quando fala devoção. Só que a gente tem mais ou menos 8 minutos para assistir. Gente, estou cuidando aqui. É muita coisa boa aqui, ó. Ele fala como é a dança, qual a idade, a questão da continuidade da dança. É tudo nesse trechinho. De ser um Moisés aí. Seu Moisés, né? Vou colocar outra vez. Qual é o tempo? 5:46. Botar 7:12. Seu Moisés. Porque aqui não está sendo do início, a cultura do dia. É só você dar para Não, eu foi capturado no pré-roteiro. É como aquele Mas negócio. no caso, a gente não se perdeu tanto no pré-roteiro. O que se perdeu foi na hora de filmar mesmo. Foi. Não foi no pré-roteiro, foi não. É por causa que a ideia, por causa que a ideia ela não foi colocada bem explícito no papel. Muita gente. Mas a ideia era só essa mesmo, era a questão da cultura, de falar da importância do o que ia estar mais ligado à história era a questão do rio. E a cultura era como elemento, mas não era com esse foco que a gente fez agora. É porque nós estamos dando explicaçãozinha de tudo, de todas as culturas nós estamos dando. A gente se perdeu foi na hora de fazer a filmagem mesmo. Porque a gente a roda grande, a banda que toca naquele canto, grava do jeito que a gente gravou. Então, assim, de certa maneira, do jeito que a gente gravou, a gente, de certa maneira, sente na obrigação de estar colocando. Porque a ideia era gravar um trechinho. E a gente não fez isso. Um pouco de cada. A ideia era essa, mas não foi feita assim. E se a gente agora focar só na questão da cultura e estivesse tentando avaliar que ela disse que fala, o fundo aqui a gente redigiu mais ou menos o que eles falaram e vai soltando a sonora e as imagens sendo das culturas. Em cima da sonora de uma pessoa contando, e assim existe tais nessas comunidades, desenvolver tal cultura, trazer aquele povo, não sei o quê. Reisado. Aí depois é só montar, é só chamar. Uma só pessoa falando. Depois do surgimento das comunidades. Só depois do surgimento das comunidades, só depois da formação das comunidades. Mas se não tocasse diretamente só uma. Olha, vejam só. A gente vai ter que precisar assim. Ou a gente vai trabalhar no tópico
fazer todinha, essa sequência todinha, ou a gente vai ter que abrir mão agora de alguma coisa. Para saber daqui, para quando for montar, já tem que ficar chateado. Porque, por exemplo, ou a gente vai dar foco na sala da comunidade, de decisão a colocar coisas ligadas a elas, ou então a gente vai entrar no meio de cultura, tá entendendo? E pensar sobre a cultura. Já viu que a gente gravou, não vai ficar perdido. O que a gente tem que fazer? A gente pode ser como um trabalho para um outro. Mais pra frente, a gente pode focar mais na frente só em cultura. A gente o quê? A gente já vai trabalhar bem menos porque a gente já vai ter matéria-prima na mão. Então, eu acho que o importante seria agora a gente focar só na formação das comunidades. E daí a gente podia dar um pouquinho no rio, que é importante. E daí uma pessoa ia só soltar a sonora, falando sobre quais são as culturas que estão sendo desenvolvidas nesse tempo. E no final pode ser acrescentada a fala de Raimundo. Porque de todo jeito a gente não vai perder tempo de jogar um monte de coisa aí no papel. É tempo, né, que depois pode ser reutilizado. Mas sabendo que eles vão sofrer depois. E todo jeito vai ter que fazer um pouco, né? Desapegar essas coisas boas. Então, tira logo agora. Respira, né, tia? Não, eu não tô bom ainda, tô sem força. Por causa do nariz. Não é feia, não é triste. Mas nós temos que deitar os olhos assim, os ouvidos abertos. E o coração tem que ser tudo. Eu assino embaixo no vídeo agora. Só vi ela parece. Eu tava lendo aqui. Você pode repetir? Quem não sabe? Aqui, ó. Tem um trechinho que fala assim aqui. E já tá no vídeo também. O Raimundo fala que a cultura e sua resistência, da cultura e da resistência dela, e que ela está ligada à história da comunidade. Então, assim, a gente poderia pegar essa fala dele e linkar ela para a cultura. A gente sair da história Da comunidade. sim, da história da comunidade e vem para a cultura. E ela está ligada. Essas coisas todinho aqui. É isso? Não. Não? Aí caçarinha outra fala que a comunidade falou. Só uma fala com as imagens em cima. Não tem aí, ó. Depois aí volta assim do Rio. Daí que eu tô vendo, ó. Raimundo, sonora. Aí tá com o dedo em cima. Não tem? Sonora. Já tá aí, ó. A imagem, a sonora, Que mas o mais vídeo está complemento. ligado diretamente com a história da comunidade. Pronto, essa parte. Porque ela não vai ficar em 20 minutos, 10 minutos, ela faz 3, 4 minutos. Imagina, de acordo com as falas que estão aqui, se for o que você disse, é. Hã? A coisa que eu falo não deixa. Não, 20 minutos não fica não, agora não 10. Não, porque as falas que estão aqui, Dalmir, as falas que estão aqui, o tempo da decupagem é uma coisa, agora as falas que foi pedir para esse tempo é uma outra coisa. Não vai ser 20 minutos não. Mas vai depender do que a gente está dizendo aqui, ó. Se vocês vão dar assistência, como é que vai se dar esse processo, né? Assim, uma das coisas que a gente vai tá buscando é ver a forma de estar fazendo um acompanhamento, né? Nem que seja uma vez a cada 3 meses e tal, né? Para a gente ficar dando um acompanhamento das atividades aqui na comunidade. Assim. Só que aí a gente vai precisar ver como é que vocês vão planejar também o dia a dia de vocês com relação à questão da produção aqui na comunidade. Se vocês vão se encontrar uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 ou 2 vezes por mês, né? A gente vai precisar de ter essa organização de vocês também, né? Porque, por exemplo, se a gente sai daqui, se a gente não sabe como vai se dar o processo de continuidade do trabalho de vocês, fica complicado, né? Então, assim, vocês vão ter que se organizar também e já começar a pensar não enquanto uma pessoa, mas sim enquanto grupo, né? E principalmente vendo a diversidade desse grupo, né? Que é essa questão da distância que tem uma comunidade da outra, né? Assim, e quais são as perspectivas com relação à questão de produção, o que vocês querem produzir futuramente. A outra coisa é com relação à questão de manutenção do equipamento, né, e continuidade das atividades. Assim.
Tem alguns editais que eu tinha falado antes que o governo, algumas instituições não governamentais abrem alguns editais, né, para se elaborar projetos, né, para angariar recursos, né, que é mobilização de recursos. Atualmente eu trouxe uns editais aqui que é para a gente ver como que a gente pode estar fazendo isso. Tem um edital do do Itaú Cultural, né, que ele é mais para bolsa, né, a pessoa se inscreve lá e ganha uma bolsa. É para juntar duas, mano. Amém. Não querem ajuda não de um especialista em redação? Você é? Eu sou o cara. Alguém pode confirmar isso ou não? Alguém pode confirmar que ele é um especialista? Eu sou tudo. Tem que conversar. Eu? Eu batei mas se fosse um homem, já dava valor, mas na mulher não pode. Já começou? Já. E eu aqui? Olha, eu estou na casa. Começa do mesmo jeito. A gente produzir vídeo, começa com a localização geográfica da comunidade, pegando tudo, não sei o quê. Aí eu não sei se a gente também, mais uma vez, produzir, falando, né? Mais uma vez, tem que formar uma equipe, né? Começar do mesmo jeito, tem que mudar a forma de apresentar a comunidade, a forma de iniciar o nosso vídeo. Eu acho que seria bom de muita gente, né? Como ter um mapa que a gente sabe que vai ser colocado. Então, que assim, mas. Agora, eu não sei. A gente vai começar falando de uma só ou de duas. Essa a gente tem que ver. E eu acho que o interessante também não ser um texto muito longo. Que ele possa informar dentro do... Sim, como é que vai ser? Você fez o quê? Foi o que fez? Não dá pra pensar aqui, mas era da apresentação de outra coisa. Pode ler. Aí a gente vê como é que faz. Se é por aí... O começo, qualquer maneira é um começo. Vamos pensar em alguma coisa. Se é esse caminho ou se não é esse caminho que a gente quer seguir. Mas talvez. Pois é, porque assim, eu estava estudando lá no trabalho, que a gente começasse assim. Amigos telespectadores. E quem sai desse jeito vai ficar mais Não sinto não. Vai trabalhar quanto? Ele é diferente. E ele é diferente. Ele é semelhante, mas não é diferença. Porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que escrever um texto, porque pra gente, quando a gente for, essa pessoa que for ler expressar ele, não expressa como se ela não é. E isso vai também de como ele está escrito. Então, dependendo da como a gente escrever, ele vai parecer ser um texto lido mesmo. Lido. Ainda que eu não esteja lendo. Tinha tempo quando a Marlene gravava que era um texto que parecia uma redação de escola. Um texto que eu lia na pessoa estava lendo. E tinha hora que a gente não estava lendo o texto. A gente gravava, a gente memorizava o texto e a gente lia sem papel. Mas parecia até que a gente estava lendo sem papel. Então a gente estava pensando isso e a gente percebeu que era como a gente escrevia. Então, para o vídeo, é importante que a gente não escreva ele como se fosse uma redação. Como se eu estivesse mandando. Minha professora na escola pediu me falar onde fica a minha comunidade e por que ela é formada. Minha comunidade era formada, por ser comunidade, estava localizada.
Então, tem que ser escrito de forma que a gente vai se expressando, uma forma de se expressar, conversar. Eu estou e você aqui, então eu estou conversando com você e vai ser assim, mais ou menos isso. Não é diferente quando a gente está conversando. É, E eu digo assim, eu vou conversar com quem tem o seguinte, eu vou dizer, é minha colega mesmo. Ela pegava o texto delas, assim, a gente pegava para ler o texto, né, da escola. Então a gente lia, relia o texto, e via o que ele estava falando, e se expressava, né? Se expressava quando o texto falava assim, aí começava a comentar o texto. Ela praticamente decorava o texto. E eu achava muito engraçado a forma dela de apresentar trabalho. Quando chegava lá, ela parecia que estava lendo, até ponto e vírgula era do mesmo jeito. Ficava uma leitura muito esquisita, muito feia mesmo. Até ponto e vírgula era do mesmo jeito, Porque lê o texto, mas só que lê, entende e explica o que entendeu, e não relê o que foi escrito. Exato. E quando você lê, você explica, a partir do que você entendeu é diferente do que o texto diz. Quando você vai dizer o que o texto diz, você vai dizer que está no texto. O texto diz assim, assim, assim. Mas quando você pega o mesmo texto e você diz o que você entendeu, a sua compreensão, você vai também dizer o que está no texto, só que você vai dizer de outra forma. Então, para o vídeo, é dessa forma. A gente não tem que pegar o texto e fazer como a gente estivesse lendo, como a gente vai lembrar o que tem. Mas na hora que a gente vai se expressar, é de outra forma. E essa expressão de comunicação, a gente começa a expressar no papel. Ela vai ser diferente a partir do papel. Porque a gente vai lembrar do que a gente sabe, do que a nossa história diz, para a gente vai colocar no papel. Então, a partir do momento que eu colocar no papel, ela tem que ser diferente de uma redação que eu uso na escola, mandar um recado, para contar um fato a alguma pessoa, tem que ser diferente. A forma como eu escrevo. Então, vamos pensar, não é isso que a gente quer falar, agora a gente vai lembrar como, pensar o melhor jeito de comunicar isso. Eu achei muito interessante o Vitória de Santana, de Contente, que nem um trabalho, elas apresentaram na comunidade em forma de poesia. E ficou muito bonito. Foi uma coisa bem diferente. Que foi diferente. Vocês viram que a apresentação lá de Santana? Da comunidade de Passaram ontem? É o mesmo que são os dois mesmos DVD, não é isso? Exato. Eu vi. O outro vídeo eu vou tomar ele em forma de poesia. É diferente. E o outro eu vou tomar aqui o trilogia. A trilogia dividido. Uma parte com um lado e outra parte do outro. E aí? Você arrisca em poesia? A gente, não que possa ser, mas a gente... São José. Você pode ensaiar normal, sem se gravar com você. Corta! Mar de São José, Catimbinha, Remanso, Umburana e Biturina. Comunidades que estão localizadas em região. Isso. Está brilhando as letras. De novo, Mar de São José, Catimbinha, Remanso, Umburana e Biturina. Comunidade que estão situada em região ribeirinha de São Francisco e que desde 2006 estão em processo de reconhecimento como quilombolas. Atualmente, a população geral é composta por 400 famílias. Conheça um pouco como se deu essa formação do território. Tem Du aí? Do território. Ela já ganhou? Já ganhou, penha! Tá quase que como é o nome daquela menina? Glória Maria. Vai você! Luiz, que eu já quando eu uso outra boa, né? Quando eu uso pra ler é boa, quando dá um vermelho. Eu senti assim, que eu acho que é bom, né? Eu ter pedido uma comunidade aqui. Não é comunidade quilombola.
comunidade de Novo. Porque ficou um pouco vazio. Eu não queria botar a comunidade dele, porque eu tinha comunidade aqui em cima. Não, quer ver? José, Capirinha, Remanso, Umburana e Vitorino. Comunidades que estão situadas em região ribeirinha do São Francisco e que desde 2006 estão em processo de reconhecimento como comunidades quilombolas. Atualmente, a população geral é composta por 300 famílias. Conheça um pouco como se deu essa formação do território. Já ganhou. Ai, Só aqui. Quando vocês passarem, quando terminarem aqui de Durima, vocês dão uma pausa. Como se fosse um ponto bem grande. Aí, comunidades que estão situadas em região por causa das fotos aí Deixa eu ver. Não sei se eu vou aqui de alguma vez. Ribeirinha do São Francisco. Sua filha. Que tem um I, que é ligação. Isso, ligação. Pronto. Sim, mas seria quantos ônibus se for no Vitorino? 3. É um para Catinguinha ou um Remanso e... Não, é 2 pro Remanso e o outro pra... E um para Magra, Mata, Catinguinha e Vitorino. Ou e um Burana. Não, eu vou falar sério. Dois ônibus seria suficiente, não também? Porque um pegava, lógico que fosse, por exemplo, pegava Mata e Catinguinha e Remanso e um Burana. Lógico, quem fosse entrar aqui lá, o Burana já ia assim. Vai ter que entrar passado, né? Colocando no posto, mas dava pra ir, já tava perto, né? Brincadeira, buscar alguém. Eu não sei como é. E o que não teve a desconhecida? Uma cultura desconhecida, não é desconhecida, não. Não sei muito é isso. Uma cultura não... Diferente, ainda é, assim, ainda é desconhecida porque, que nem lá mata algumas comunidades, não sabe o que está tendo. E assim, teve, era conhecida por um monte de tempo, aí acabou, passou 2, 3 anos sem ter. Isso acontece durante a quaresma. Bom dia. Aí, quando passa, aí o pessoal esquece, aí você só uma vez, aí não saíram, aí agora estão retomando novamente. E era conhecida, mas que não é valorizada, não é bem destacada, não. É uma cultura diferente, né? Muito diferente. Assim, né? O regime da igreja segue. Eu também não, nunca tive falado. Ô Ingrid, tu assim, sabe dizer mais ou menos quanto é que está o custo do frete de ônibus para Orocó? Fazendo a percurso aqui nas comunidades de Orocó? Vai por pessoa. Não, a gente aqui escolhe, a gente vai por pessoa ou se vai por frete. Por frete. Porque Tem ideia? tem. Não chega a R$100, não. O Vitorino, né? Você vai na conta do Vitorino? Não, olha só, porque olha só, porque assim, por pessoa ele fez, quando a gente fez agora a última vez, ele perguntou quantas pessoas ia mais ou menos. A gente chegou a base de 50 pessoas, aí ele cobrou R$3 por pessoa. Aí 150. Aí o frete ele saiu mais barato. Só que eu não ia me confiar. Porque por pessoa pode ser que vá mais e que vá menos, tem que lucrar é feio. E o frete de todo jeito, né, tem que pagar aqui. Exato. Pronto, então 2 ônibus, né? Ao caso 2 ônibus. Colocou? Colocou. FCE.
Uma coisa, a gente... Nesse caso a gente vai ter que sair um pouco cedo daqui, né? Aí pra lá, saiu umas 6 horas, né? Pelo menos 7 horas. A gente já tá começando, né? Nesse caso algum grupo, algumas pessoas já iam com nós na D20 logo pra lá pra já organizando as coisas lá. E outro ficava aqui pra acompanhar. E outro já se arrumando para se apresentar. Levou a sério. Então, aí assim, a gente pensar em alimentação. Seria alimentação, a gente teria que articular a alimentação lá para quantas pessoas? Nesse caso, pensando nas pessoas daqui da comunidade. Seria alimentação para ser dos 2 ônibus e tal, ou seria só um lanche, seria janta ou lanche, como que seria? Aí foi feito da mesma forma o dia todo, não é? A gente está fazendo mesmo, só que aí nesse caso tem diferença, porque já é uma logística diferente, né? São os mesmos pontos, só que o logística a gente vai ter que dar uma perspectiva diferente. Eu acho que seria alimentação para quantas pessoas lá? E que tipo de alimentação? Quais? Vai ser à noite. Isso. Duração de quanto tempo, mais ou menos? Então, a ideia está de sair daqui mais ou menos umas 6 horas e lá ficar na tribuna até no máximo 9 horas. O lanche mais comum é cachorro quente. Não, mas eu optaria por uma fase de fruta, alguma coisa assim. É bem. Para 9 horas. Porque sai daqui Mas 6 horas. Você chega em... Geralmente o pessoal aqui é o jantar de que horas? Mas é porque geralmente o povo daqui não sai sem jantar, não. Já janta em casa. Então a gente seria de um lanche. Alguma coisa come. Porque muita gente ajuda em casa, né? Assim sai. E a pessoa tem que sair com a ideia fixa na cabeça que não está indo lá para jantar, tá?